Então, vamos iniciar aqui. Hoje eu quero, então, contar aqui para vocês, né, trazer para vocês, dentro da minha visão, quais as vantagens que eu vejo na área de estética facial, mais especificamente rejuvenescimento, tá? Então, eu vou contar um pouquinho aqui para vocês, rapidinho, um pouquinho do meu histórico aqui, que faz relação, né, com a estética facial. Então, quem me conhece, né, já sabe que eu tenho mais de 20 anos, né, de formada, 25 anos, completei, né, agora em 2023, mais de 20 anos de prática clínica, principalmente em tratamentos faciais, tá? E como que isso aconteceu? Eu, na faculdade, né, na minha graduação, eu não tive praticamente nada de dermatofuncional, foi um pouquinho lá de drenagem linfática, dentro de uma outra disciplina. E quando eu me formei, que eu fui para começar os primeiros cursos, que também não existia ainda pós-graduação em dermatofuncional, o meu primeiro curso que deu certo, agenda por conta de ser em outra cidade, tive que me deslocar, né? Um curso de pré e pós-operatório facial. E aí foi o meu primeiro contato com a face, né? Já fui direto no pós-operatório, mas tinha muito a questão do cosmético também. Então, toda essa o que nós achamos hoje para quem já trabalha, né, com facial, que é bem simples, né? Uma higienização, uma esfoliação, uma máscara, mesmo a aplicação de um filtro solar, tudo isso para mim era muito novo. E eu gostei muito. E o meu primeiro trabalho, que foi a partir de um contato nesse curso, em uma clínica médica, foi para trabalhar com facial. Depois desse curso, o meu próximo curso foi o de pós-operatório corporal e depois o curso de limpeza de pele. Então, foi um curso de limpeza de pele bem longo, né? Um mês inteiro de aula todos os dias. Então, foi meu primeiro contato, assim, realmente, de aprender as propriedades dos cosméticos, o momento correto de utilizar, para que serve, né? Um e outro, como que aplica, como que retira da pele ou não. Então eu gostei muito, eu realmente me apaixonei muito por essa parte de facial. Mas as clínicas que eu trabalhei, na cidade onde eu fiz os cursos, em Curitiba, eu fazia atendimento facial e corporal, tá? Os atendimentos, né, envolviam as duas áreas. Mas quando eu voltei para minha cidade, 4 anos depois, o meu primeiro trabalho foi em uma clínica de fisioterapia, onde a fisioterapeuta estava contratando também uma fisioterapeuta, mas que tivesse experiência com facial. E ela queria principalmente para fazer limpeza de pele. Então hoje eu vejo, né, que nas minhas aulas de pós-graduação eu tenho um módulo, né, que nós abordamos a parte da limpeza de pele, mas lá naquela época eram pouquíssimos os fisioterapeutas que faziam limpeza de pele, porque o fisioterapeuta que ingressava na área da dermatofuncional, a maioria das vezes ele iniciava pelos atendimentos corporais, porque como nós temos bastante nessa vivência da eletroterapia, para disfunções, né, na ortopedia, na neuro, a parte de recursos manuais, né, então sempre era mais voltado para o corporal. Então, os primeiros fisioterapeutas começaram a trabalhar mais na dermato, era mais voltado para celulite, gordura localizada, flacidez corporal. E aí ainda depois, né, aqueles que começaram a fazer facial no início tinham uma resistência com relação à limpeza de pele, né? Eles achavam que a limpeza de pele tinha que ser encaminhada para uma esteticista, que não era o trabalho de um fisioterapeuta, né? E eu já fiz o curso e gostei e comecei a fazer. Então, isso deu certo de trabalhar nessa clínica por conta disso, esse diferencial do meu currículo, né, que na época era um diferencial, fazer a limpeza de pele, porque ela tinha bastante procura, né, bastante pacientes que faziam os tratamentos corporais com ela na clínica, tanto da fisioterapia, né, de reabilitação mesmo, quanto da dermato, e esses pacientes pediam, né, a gente queria fazer uma limpeza de pele, queria fazer aqui mesmo, você não faz? E aí ela não fazia, e não tinha interesse, nem tempo, para poder encaixar na agenda. E aí que eu comecei a trabalhar e depois não parei nunca mais. Então, realmente, eu gosto muito e tenho bastante experiência, bastante vivência com o facial, tá? Então, hoje eu vou trazer para vocês, né, com propriedade aí, né, de tantos anos, né, de atendimento e de docência, por mais que eu tenho, né, aulas, às vezes, né, em pós-graduação corporal, ou curso de pós-operatório, mas minha vivência maior é no facial, tá? Então, olha só. Primeira vantagem, tá? Que aqui eu trago já com relação ao facial no geral, tá? O fato do profissional se
desgastar menos, tá? Então, o desgaste durante o atendimento é menor, tá? Então, sempre os atendimentos corporais, quando o profissional trabalha com eletroterapia, trabalha com bastante recurso manual, então nós observamos que dentro do corporal tem muito mais recurso manual e menos cosméticos, e no facial eu tenho mais cosméticos e menos recursos manuais. A eletroterapia fica um pouco equilibrada, muitas vezes também no corporal acaba sendo mais alguns tipos de recursos como ultrassom, endermologia, são áreas maiores, então existe um desgaste maior, tá? Por conta de movimentos mais amplos, por conta de passar muito tempo em pé, às vezes em uma postura não tão, né, adequada, e também por uma questão realmente de força, né? De lidar com peso, às vezes de um segmento corporal, dependendo, né, do procedimento que você vai fazer. Então, essa é a primeira vantagem de facial que eu vejo, né, que é o fato de você trabalhar sentado, com uma postura que você consegue controlar melhor, você tendo então, né, o mocho, que é a cadeirinha adequada para a sua altura, para a altura da sua maca, você consegue manter uma boa postura, com movimentos mais limitados e não exige força, né? Não tem nada de peso para você trabalhar, né? Raramente um ou outro equipamento, tá? Mas normalmente são procedimentos mais rápidos, né? Então, às vezes você tem um cabeçote de um equipamento, de uma luz pulsada, por exemplo, né? Que é um pouquinho pesado, mas os disparos são muito rápidos e você tem uma área pequena. Mesmo uma radiofrequência, vou fazer uma radiofrequência, tem às vezes um cabeçote que é um pouco mais pesado, mas a área é pequena e o tempo de aplicação é muito menor, né? Então, para face, enquanto você aplica de 8 a 10 minutos uma radiofrequência, para corporal você vai aplicar 20, 30 minutos, dependendo da área, né, que você vai tratar, tá? Então, essa é a primeira vantagem. Não é uma questão realmente de comodismo, mas uma questão realmente de você se poupar, né? A questão de peso, né, das suas articulações e tudo mais, tá? O tempo vai passando, né, e esse desgaste, quanto mais você exige enquanto é jovem, mais cedo você vai, né, passar a apresentar alguns tipos de incômodos, né, de dores e desconforto. Então, esse é o primeiro ponto. É claro que, se você tem uma agenda cheia, com vários atendimentos, você precisa de um intervalinho entre um atendimento e outro, para você levantar, dar uma caminhadinha, né? A questão circulatória, né? Também não é bom que você fique muito tempo em pé, nem que você fique muito tempo sentado, né? Então, essa é a primeira vantagem. O segundo ponto, a segunda vantagem é com relação aos problemas tratados, né? Eu, como já tive essa vivência, né, tanto facial e corporal, sempre observei que os resultados, né, do tratamento de alterações faciais vêm mais rápido, tá? Sempre observei isso. Hoje, então, com mais tecnologias, com mais recursos, né, novos, isso é mais rápido ainda. Então, muitas vezes, né, que a gente demorava, mesmo dentro do facial, ali, um tratamento com 10, 15 sessões, hoje com 3 sessões nós observamos uma mudança muito grande, né, na pele. E o corporal sempre exigiu um pouco mais, tá? Então, você consegue visualizar uma resposta mais rápida, muitas vezes com uma limpeza de pele, por conta de uma esfoliação, ainda mais se você aplica uma esfoliação mecânica, um peeling diamantes, um peeling ultrassônico, que acaba esfoliando um pouco mais, você observa uma mudança muito grande na pele, com uma única aplicação de um procedimento que é muito simples e muito básico, tá? Então, você acaba observando essa resposta muito mais rápido, e essa mudança na pele estimula muito o paciente a continuar esse tratamento, tá? Então, esse seria o segundo ponto, né? Primeiro ponto, essa questão realmente de um desgaste físico menor, tá? E a questão de os resultados mais rápidos, tá? Quais são os principais problemas, né, que nós tratamos na face, tá? Aquilo que acontece com mais frequência nos nossos atendimentos, né, nas clínicas e consultórios. Situações que envolvem uma pele acneica,
tá? E que aí também eu tenho, né, uma alteração que é semelhante, que acontece até com certa frequência, que é a rosácea, e aí os tipos diferentes de acne, uma seborreia, cicatrizes de acne. Aí eu tenho as alterações de pigmentação da pele, então, né, principalmente as manchas mais escuras, né, melasma, HPI, e o envelhecimento da pele. Quando eu falo de envelhecimento da pele, eu tenho aí várias alterações, né, envolvidas. Então, eu tenho rugas, eu tenho flacidez, eu tenho também alterações de pigmentação, principalmente as melanoses solares, né, que são as manchas castanhas, né, mais escuras. De todas estas alterações, tá? Eu observo que o rejuvenescimento nós ainda temos uma resposta mais rápida ainda e mais satisfatória, tá? Vou comentar também um pouquinho sobre isso. Outro ponto, tá? O terceiro ponto é com relação aos cuidados que o paciente deve adotar. Então, eu considero que para o paciente é muito mais fácil, muito mais agradável, pode ser até, né, prazeroso para a maioria, a seguir uma rotina de skincare que o profissional orientou para ele, do que manter uma rotina regular de atividade física e controle alimentar, que normalmente estão, né, diretamente relacionados aos tratamentos corporais, tá? É claro que a questão alimentar também vai influenciar, né, em uma resposta na face, né, qualidade da pele e tudo mais, mas a prática principal é que o paciente, né, que faz parte a contrapartida do paciente, do cliente, é seguir a rotina do skincare, então aquilo que ele vai utilizar diariamente, que o profissional vai orientar, então o uso de cosméticos em casa, e algumas outras orientações, alguns outros cuidados mais específicos de cada tratamento, tá? Então, cuidados que ele precisa ter com relação à exposição solar, calor, contato com animais, que aí nós temos algumas orientações específicas para o tratamento que ele estiver, né, realizando, tá? Então, eu acredito que isso seja mais fácil, né? Falo por mim e pela maioria dos pacientes que eu já atendi, que é muito mais tranquilo quando você diz, olha, utiliza cosméticos, estes cosméticos, ou, olha, você precisa controlar a alimentação e você precisa de uma prática regular de atividade física, tá? Mesmo assim, essa questão do cosmético é importante que a gente avalie bem a questão do perfil do paciente, se é um paciente que ele não tem essa rotina, que ele ainda não, né, adquiriu esse hábito, às vezes tem uma dificuldade com essa questão da disciplina, do todo dia, certinho, não indicar muitos cosméticos, porque senão até isso passa a ser incômodo, né? Ele acha que aquilo toma muito tempo, que às vezes tem, né, pessoas que não gostam muito. Então, esse paciente, você começa ali com uma indicação do básico, que seriam, né, 3 produtos, um higienizante, um filtro solar e um produto específico para tratar o problema, tá? Então, mesmo assim, mesmo para esse paciente, né, que tem essa dificuldade, que não tem ainda o hábito, que não tem esse prazer, né, do autocuidado ali com o uso de cosméticos, né, essa rotina de skincare, ainda assim é mais fácil do que aquilo que é exigido do paciente que está em um tratamento para celulite, para gordura localizada, né, redução de medidas, tá? Então, essas três vantagens que eu comentei aqui inicialmente, a questão de um desgaste físico menor, de resultados mais rápidos, né, mais visíveis rapidamente pelo paciente, principalmente para que ele se mantenha estimulado, e a questão de seguir as orientações em casa, né, seguir esse skincare são mais fáceis, né, do que dentro do corporal, e são vantagens que eu relaciono a todos os tratamentos faciais, a estética facial no geral, tá? E aí, voltando, né, um pouquinho na que mais específico para o rejuvenescimento facial, que é o nosso objetivo aqui, né, da nossa aula, quando eu falo dessas 3 alterações, que são as principais, né, de uma forma bem resumida, acne, melasma e o envelhecimento da pele,
o que eu observo? Quando você trata a pele acneica, tá? Claro que se você tem os recursos, né, adequados, a resposta é rápida, dependendo do estágio de acne, tá? Tem estágios mais avançados que nós vamos demorar um pouco mais para observar essa resposta, e tem casos que nós precisamos de um acompanhamento em parceria com um dermatologista, tá? Então já, né, depende também, né, de um outro profissional. Mas geralmente a resposta não é muito demorada, esse resultado é relativamente rápido, tá? Tem também o cuidado em casa e tudo mais, tá? Mas nós não é todo profissional que tem, vamos dizer assim, esse público como alvo principal. Muitas vezes esse público são os filhos, né, dos pacientes, que nós observamos que os casos mais frequentes de acne são de acne juvenil ou acne vulgar, então é de adolescente, adulto jovem. Então a maioria vem ali através daquela sua paciente que já trata, né, com você, são os filhos, né, às vezes até netos, sobrinhos, e alguns adultos jovens que vêm por conta própria. Se você tiver uma parceria com um dermatologista, esse dermatologista pode te encaminhar, mas normalmente a incidência, tá, desse tipo de queixa não é tão grande nas clínicas e nos consultórios, tá? Muitos pacientes vão diretamente ao dermatologista e tem casos que somente com a medicação e às vezes um cosmético associado já resolve, né? Às vezes até uma indicação de uma medicação em casos suaves que poderiam ser tranquilamente tratados com resultado excelente, com eletroterapia, com fototerapia, com os cosméticos, mas muitas vezes, né, quando o próprio paciente busca diretamente esse caminho para o médico, às vezes já começa a tratar com medicação, tá? Então não é assim um público tão recorrente, tão frequente nos consultórios. Aí nós temos o melasma dentro das hipercromias, né, o que tem uma incidência maior, principalmente em regiões onde grande parte da população tem fototipos mais altos, e também nessas regiões tem uma incidência maior da radiação ultravioleta, né, do sol mesmo, regiões mais quentes. Nós observamos um grande número de casos e assim acontece com frequência nos consultórios, né? Os pacientes buscam o tratamento. O que eu acho que não é assim tão favorável no tratamento do melasma? Porque é uma disfunção muito refratária e com muitos casos, muita incidência de recidiva, tá? O que seria isso? Você trata, mas com pequenas exposições à luz solar e ao calor, a mancha tende a voltar, né? A escurecer mais, se destacar mais. Então, quando você inicia o tratamento com esse paciente, vai depender do quadro, né, clínico dele, mas mesmo que esse paciente não tenha uma mancha tão escura, não é sempre que nós vamos conseguir eliminar essa mancha. Nós nunca, né, assim, nós optamos por não utilizar essa colocação de eliminar a mancha, né, de retirar a mancha, sempre suavizar, amenizar, vamos administrar, vamos gerenciar para que a gente mantenha o mais clara possível, né, o tom mais próximo do tom de pele original do paciente, para que ela fique menos destacada, tá? Então, mesmo quando é uma mancha mais clara, muitas vezes nós não conseguimos eliminar, e toda vez que o paciente tiver uma exposição maior, ela tende a se evidenciar, tá? Então o paciente tem que estar sempre em tratamento, e sempre em tratamento por conta dessa recidiva e por conta do fato de quando ele deixa de ter os cuidados de utilizar os cosméticos, né, que são principalmente os moduladores da melanogênese, a tendência é que a mancha se escureça mesmo com pequenas exposições, tá? Já o paciente da pele envelhecida, por que eu digo que eu considero uma vantagem, né, você se tornar especialista em rejuvenescimento facial, porque ele é um paciente que sempre vai estar com você, então ele vai realizar as sessões de tratamento e ele sempre vai estar voltando para realizar mais sessões, seja para minimizar um sinal que apareceu, uma melanose, uma ruguinha, né, que está incomodando, ou simplesmente para retardar o surgimento. Então, o tratamento
da pele envelhecida, ou às vezes, né, um paciente que vem para prevenção, você vai estar retardando o surgimento destes sinais. Então, o paciente também precisa estar sempre com você. Mas diferente do paciente do melasma, ele precisa estar sempre com você porque o tempo não para e a pele vai envelhecendo. E ele está ali para buscar, né, quanto menos visíveis esses sinais, quanto mais esses sinais demoram para se evidenciar, para aparecer, melhor. Diferente do melasma, que o paciente volta porque escureceu, na maioria das vezes, né? Porque nós sempre orientamos que o paciente tem que estar sempre em tratamento, ele faz um tratamento mais intensivo, depois ele mantém com skincare, mas sempre tem umas sessões de manutenção, ele acaba muitas vezes retornando somente quando ocorre o escurecimento. E isso às vezes, né, desanima bastante o paciente. Então são pacientes que devem estar constantemente com o profissional, mas né, já vem com aquela carga do, poxa, minha mancha escureceu de novo, vou ter que fazer tudo de novo. Enquanto o paciente do rejuvenescimento, ele está ali, não, vamos fazer, vamos cuidar, vamos manter para que a pele demore mais para envelhecer, tá? E todos vão envelhecer, todos envelhecem, né? E hoje a maioria das pessoas já há um bom tempo não querem apresentar esses sinais, né? Então, e nós observamos realmente que cada vez apresentam menos. E aí nós temos, né, como aliados aí vários recursos, tá? Então eu sou de uma conduta muito mais conservadora, tá? Então eu gosto de realmente tratar a pele, dar qualidade para a pele, estimular a pele para que ela mesma, né, melhore esse grau de flacidez, para que suavize rugas, utilizando eletroterapia, fototerapia e princípios cosméticos, tá? Então eu até costumo utilizar um termo, né, na verdade uma expressão para esse tratamento, que é um tratamento de rejuvenescimento, tá? Que nós podemos chamar de um tratamento de rejuvenescimento global, porque eu vou tratar as rugas, a flacidez, a desidratação, as alterações de pigmentação, a textura, o viço, então vou tratar todos aqueles sinais, né, que a pele envelhecida vai passando a apresentar, e de uma forma não injetável, tá? Então eu posso dizer que é uma harmonização facial conservadora, uma harmonização facial não injetável, tá? Então eu observo que tem muitos pacientes que, por mais que a gente, né, observa que tem, claro, pacientes apaixonados por técnicas, né, que são injetáveis, mas existe sim uma parcela, tá, da população, e que não é pequena, que se sente mais confortável em tratar da pele, utilizar um cosmético em casa, né, e realizar peelings periodicamente, não sempre, né, de forma suave, utilizar uma radiofrequência, um ultrassom microfocado, que são recursos que trazem uma resposta muito rápida, com poucas sessões e sem estar injetando substâncias, né. Tem pessoas que não simpatizam com essa ideia. Eu, particularmente, eu nunca fiz nenhum procedimento injetável, botox nunca, nem cirurgia plástica, nem nenhum tipo de bioestimulador, preenchimento, nada, tá? Todos os tratamentos voltados para peelings, microagulhamento, radiofrequência, o jato de plasma, né, para as melanoses. Eu até pouco tempo tinha uma melanose bem escura aqui nessa região, e com uma única sessão o clareamento 90% ou até mais, né? Então ela praticamente imperceptível mesmo sem nenhum tipo de maquiagem. Então sou muito mais a favor desse tipo de tratamento, né? Então são tratamentos menos agressivos, tratamentos mais conservadores, que estimulam uma resposta da própria pele, e sem injetar nenhuma substância, tá? Seja, né, uma mescla, um bioestimulador ou um botox, um preenchedor, nada, tá?
Então, existe, né? Nós sabemos que tem muitas pessoas que preferem esse tipo de tratamento. Até da mesma forma que nós temos, às vezes, aquele paciente que é um pouco mais ansioso, né, por resultado, então ele quer já fazer uma sessão e já tem o resultado ali rápido, mas tem também aquele paciente que gosta do cuidado, que gosta de usar os cosméticos em casa, que gosta de estar na clínica para receber aquele atendimento, que gosta de estar ali naquele momento, né, de autocuidado, aquele momento de relaxamento, aquele momento realmente de 40, 50 minutos, 1 hora de sessão, que ele vai tirar lá uma vez na semana para estar ali para aquele momento só dele, né? Então nós temos assim perfis e perfis de profissionais e de pacientes. Então eu sou muito mais dessa postura. Então todas as minhas propostas, né, de tratamento são voltadas para estes recursos, né? Recursos terapêuticos conservadores, recursos não injetáveis. Então, como eu comentei, né, no começo, principalmente peelings químicos e mecânicos, jato de plasma, microagulhamento, radiofrequência, ultrassom microfocado e a limpeza de pele, né? Claro, uma limpeza de pele para preparar aí essa pele, hidratações também. Então, gosto muito dos cosméticos, né? Dos princípios ativos. Então, a pele envelhecida ou aquela pele, né, que o paciente vem buscar o tratamento como uma forma de prevenção, então ali por volta dos seus 30 anos, para retardar esses sinais de envelhecimento, eu acredito que realmente são perfis de paciente, né, de pele, um problema que é muito interessante tratar, tá? Então, por isso, né, esse nosso tema aqui da nossa aula de vantagens de ser um especialista, tornar-se especialista em rejuvenescimento facial, tá? Então, você vai trabalhar focando neste problema. Tá? E aí esse problema que envolve várias alterações, né, como eu já comentei, e que eu posso utilizar vários recursos. Hoje nós temos muitos recursos que são realmente eficazes, que trazem resultado de excelência de forma rápida, tá? Fazendo com que o paciente fique muito satisfeito, né? Cosméticos também muito interessantes, fórmulas de muito resultado, comprovadas, né, cientificamente, clinicamente, eu sempre tenho esse público, e é um público que sempre vai estar tratando. Hoje, como nós temos esse resultado muito mais rápido por conta das tecnologias, eu posso também, né, ter uma rotatividade muito maior ali na minha agenda, atender muito mais pacientes, porque em poucas sessões eu já libero ali aquele horário e vem outro paciente, estou sempre, né, com esse fluxo. E sempre os pacientes vão estar retornando também para continuar esse cuidado, né? Às vezes uma alteraçãozinha que aparece, ou às vezes a questão só de retardar esse envelhecimento. Então, é um público bem específico, tá? Mas que é muito interessante, que você sempre vai ter esses pacientes, né? E sempre os pacientes estão sempre retornando. E as indicações também, né? Também sempre te indicando. Então, é um público muito interessante, e eu, dentro de todos os problemas, né, que nós tratamos do facial, como eu já comentei, eu considero essa parte do envelhecimento da pele muito mais vantajosa, tá? Para o especialista em estética facial, caso, né, tenha interesse em trabalhar somente com isso, eu acho que é muito interessante, tá? Então, essas são as vantagens, né, que eu gostaria de trazer aqui para vocês, de se tornar um especialista em rejuvenescimento facial, tá? Se tiverem perguntas depois, né, os participantes que venham assistir ali a live que fica disponível, podem me chamar no direct, tá? E eu acredito que eu já comentei aqui tudo que era o nosso objetivo dessa live de hoje, tá? Então, quais as vantagens, né? Não falei em quantas vantagens, mas trouxe aqui para vocês 5 vantagens, né? Na verdade, 6 vantagens, a gente considerar aqui a infinidade de recursos que nós temos atualmente e todas as possibilidades de associações para acelerar mais ainda esse resultado, e a consciência que o paciente já tem de que o tempo não para e ele precisa estar sempre cuidando. Diferente do paciente do melasma.
melasma, como eu comentei, né? O paciente do melasma, quando ele toma inicialmente essa consciência de que ele precisa cuidar da pele sempre, isso acaba sendo um pouco desanimador, porque a ideia é de clarear a mancha de uma única vez definitivamente, né? Já o envelhecimento não, as pessoas têm consciência de que precisam cuidar sempre, tá? Para retardar aí esses sinais. Então, hoje nós observamos, né, muitas pessoas que têm 50, 60 anos e que têm poucas alterações de envelhecimento. Tá? Então, além de cuidados, né, como o cuidado básico, que é um filtro solar, mas que mesmo assim precisa da orientação de um profissional, até, né, os inúmeros tratamentos que os pacientes vão realizando para que essa pele tenha qualidade. Tá? Diferente de alguns procedimentos que melhoram instantaneamente, mas que não mudam a qualidade da pele. Então, muitas vezes essa pele, ela não vai aprofundar uma ruga, mas ela pode estar desidratada, escurecida, opaca, sem viço, flácida, né? Então, tudo isso nós temos que observar. E aí nós temos todos esses recursos, tanto para face, quando nós falamos face, né, então, e envelhecimento de uma forma global, face, todo o contorno de face, né, de região submentoniana, submandibular, cervical e colo também. Tá? Podemos também aplicar os mesmos tratamentos para as mãos, né, para a área do dorso das mãos, que também apresentam todos estes sinais, que são áreas mais expostas, né? A maioria dos pacientes que apresentam o envelhecimento da pele apresentam de uma forma muito mais evidente um fotoenvelhecimento, por conta de exposição solar. Tá? E aí também com as associações que nós podemos fazer destes vários recursos, também eu consigo uma resposta muito rápida, né, das vezes com uma sessão, com 2 sessões nessa pele fotoenvelhecida em termos de clareamento, de homogeneização, de pigmentação. Tá? Então, realmente, eu considero assim como muito vantajoso trabalhar direcionado para esse público, tá? Então, pessoal, hoje era isso que eu gostaria de trazer aqui para vocês, tá? Aí, a partir da semana que vem, nós retornamos, o nosso horário, né, é normal, de lives às terças-feiras, às 20 horas. E aí, eu vou encerrar, então, desejando a todos um excelente 2024, né? Que seja muito iluminado, abençoado, e que nós possamos atingir os nossos objetivos e realizar os nossos sonhos, ok?